Olá, passageiros! Sejam bem-vindos! O metrô de São Paulo deseja a todos uma boa viagem. Olá a todos! Estamos aqui para fazer uma apresentação para a Semana de Tecnologia Metroferroviária. O título do nosso artigo é O papel da liderança no enfrentamento da maior crise financeira do setor metroviário. Eu sou a Mariana Yassuda, vou me apresentar aqui brevemente. Eu tenho 9 anos de metrô, sou formada em economia, fiz mestrado em políticas públicas e trabalho atualmente na GCM, que é a Gerência de Comunicação e Marketing, na área da coordenadoria de contratações e gestão de contratos. E vou aqui chamar o meu colega Leandro Kojima para se apresentar. Olá pessoal, também trabalho no metrô de São Paulo há 19 anos. Atualmente eu sou gerente de engenharia de custos na GCE. Eu sou engenheiro eletricista, tenho mestrado também pela Universidade de São Paulo em sistemas eletrônicos e MBA em gerenciamento de projetos na FGV. Mariana, em relação ao artigo, o que nos motivou a escrevê-lo? Pois bem, com a crise do coronavírus, em março de 2020, a gente vivenciou algo nunca antes imaginável aqui na história do metrô. Da noite para o dia, os passageiros sumiram do nosso sistema, a gente teve uma queda de 84% na demanda de passageiros e ao longo do ano, então de janeiro a dezembro de 2020, a gente teve uma queda na receita bruta operacional gigantesca. A gente perdeu quase metade da quantidade de passageiros transportados. Em 2019, a gente transportou mais de 1 bilhão de passageiros e em 2020 a gente fechou o ano com 500 milhões de passageiros transportados. Vivenciando tudo isso, dia a dia da empresa, eu e o Kojima, a gente faz parte de uma iniciativa do Plano de Negócios Corporativos que se chama Gestão por Processos. E nesse dia a dia e das atividades em 2020, no decorrer de 2020, a gente conversou com diversos líderes e percebeu que os líderes estavam bastante impactados e bastante preocupados com o futuro da empresa decorrente dessa queda da demanda e consequente queda da receita. Muitos deles estavam ansiosos por aumentar a eficiência, para reduzir as despesas, e aí isso deu um insight para a gente tentar investigar um pouco mais quais eram os anseios, quais eram as dificuldades e se existia uma luz no fim do túnel. Perfeito, Mariana. E de 2020 para cá, com a pandemia, o metrô de São Paulo ele teve que manter a oferta de trens, ela foi mantida, todas as medidas de limpeza e higiene foram intensificadas. Então, além disso, a gente também fez um investimento forte em novas tecnologias para combater o coronavírus. Tudo isso aí acabou refletindo no aumento de custos. A gente teve um aumento de custos e uma redução nas receitas, Então, como equilibrar essa balança, Isso é algo bem complexo. O artigo a gente buscou um pouquinho fazer um benchmark com várias áreas dentro da companhia e também fora para buscar novas soluções visando essa redução de custos e o aumento da eficiência, como a Mariana bem disse. E aí, como engajar os líderes para passar por essa crise e quais seriam os novos cenários pós-pandemia? Então, decorrente dessas duas questões, a gente foi atrás, foi aprofundar na literatura como liderar em momentos de crise. E o que a gente encontrou foram conteúdos muito interessantes, que a gente trouxe aqui, na verdade, somente 3 insights que são importantes, que é a criação das redes, não redes formais, mas redes de colaboração na empresa entre os colaboradores, a inteligência de grupo, quando a gente dá voz ativa a diversos representantes, a gente consegue entender melhor a conjuntura e ter saídas inovadoras, e também a liderança engajadora. Um líder que é engajador e consegue trazer para suas equipes a motivação e o entendimento desse momento de crise, a gente consegue sair muito mais fortalecido dela. Os tomadores de decisão costumam ser levados pelo pensamento tradicional linear e sem ruptura, ou costumam estar muito absorvidos por preocupações imediatas,
Portanto, não conseguem pensar de forma estratégica sobre as forças de ruptura e inovação que moldam o nosso futuro. Então, realmente, uma crise como essa é um momento de ruptura. Se a gente for pensar pelo lado do copo cheio, isso traz uma oportunidade da gente revisitar a maneira como a liderança atua para a gente sair melhor ainda dessa crise. Perfeito, Mariana. E aí a gente pensou em efetuar esse benchmark, né? Um benchmark tanto interno dentro da companhia do metrô, então diversas áreas aí, vocês podem observar que ouvimos todas as diretorias da companhia e também nós ouvimos o setor metroferroviário, tanto empresas privadas quanto empresas públicas. Então, dessa pesquisa aí, só em relação ao perfil desses líderes que nos responderam esse questionário, a gente tem que dentro do metrô de São Paulo, a média de tempo de casa é de 23 anos, sendo que no setor metroferroviário, aí, um mix de empresas públicas e privadas, a gente tem uma média de 10 anos, o que já demonstra que há um turnover maior aí nesse setor metroferroviário, principalmente nas empresas privadas, né? Em relação ao perfil, temos 81% dos respondentes foram do sexo masculino e 19% do sexo feminino. Então, esse é o perfil dos líderes e nós entendemos que seria bem importante aí ouvir toda a empresa para a gente perceber se realmente as ações que estão sendo efetuadas estão realmente de forma coordenada e se realmente essas ações elas trarão aí benefícios tanto em relação a uma melhor performance na eficiência, quanto em relação a essa busca contínua por redução de custos e tentar fazer esse equilíbrio aí entre após a questão dessa crise de Covid-19. E aí, Mariana, assim, a primeira pergunta que a gente fez para os líderes é como que você identifica a empresa em que você trabalha? Então, essa é a visão dos líderes. Como que é essa visão? Foi muito interessante analisar as respostas, né, o que a gente recebeu, que era efetivamente como a liderança enxerga a empresa onde trabalha. Então, no metrô de São Paulo, a gente teve 4 atributos principais, que foram responsável, burocrática, eficiente e conservadora. E bastante interessante verificar que a palavra burocrática e eficiente apareceu bastante, pois há, né, essa identificação de que nós, enquanto empresa pública, somos uma empresa burocrática, porque a gente tem todo um aparato legal a seguir, mas mesmo assim, a liderança entende que somos eficientes. Então, foi bastante interessante. E em relação às empresas do setor metroferroviário, os principais atributos que a gente recebeu de resposta foram empresa responsável, colaborativa e aberta a mudanças. A gente fez uma segunda questão com os líderes, que foi: qual a restrição orçamentária da área em razão da pandemia? E aí o Kojima vai explicar um pouco. Nesse caso aí, Mariana, a gente dividiu em 5 segmentos, né? Então, a primeira resposta possível era nenhuma restrição orçamentária, até 100 mil, entre 100 mil e 1 milhão, acima de 1 milhão e não sabe. E aqui a gente destaca o que a gente percebe que o impacto dentro do metrô de São Paulo foi significativo. Então, 30% das pessoas que responderam colocaram que o impacto na área foi acima de 1 milhão. Realmente isso daí é algo que preocupa, né? E a gente percebe que os líderes têm essa percepção de que realmente a pandemia fez com que a gente tivesse que ter uma restrição orçamentária aí e rever vários conceitos, principalmente relacionados à questão do custeio. E Mariana, quais os maiores impactos da restrição orçamentária na visão dos líderes? Aqui as respostas que a gente recebeu de retorno foram para o metrô de São Paulo o principal impacto decorrente da mão de obra direta e também em relação à reavaliação de novas contratações. Então a gente percebe esse movimento da liderança de realmente reavaliar o que a gente pode contratar com essa restrição orçamentária que se apresentou no setor. E para as demais empresas do setor metroferroviário, os 2 atributos que a gente recebeu foram a redução dos investimentos e também a reavaliação de novas contratações. E a gente passa aqui para a próxima questão, como eles se descrevem. E aí o Kojima vai falar um pouquinho. Aqui, Mariana, as respostas foram muito similares, tanto do metrô de São Paulo quanto
das empresas do setor metroferroviário. Então, nos dois casos, essa abertura a mudanças aparece significativamente, né? No caso do metrô de São Paulo, apareceu a palavra aí colaborativo, né? Então, o metrô ele tem realizado aí muitos trabalhos de forma matricial, então isso aí é algo que apareceu bastante nas lideranças, então é algo positivo. E a questão da responsabilidade também apareceu tanto no metrô quanto nas empresas do setor metroferroviário, e no setor metroferroviário apareceu também a palavra transparente, então foram os principais pontos aí observados pelos líderes. E Mariana, quais os maiores desafios profissionais a lidar frente ao cenário atual, na visão dos líderes? Foi bastante interessante as respostas que a gente recebeu. Os dois segmentos apontaram, né, a importância das restrições financeiras, já que a gente está vivendo essa crise financeira muito forte. A liderança também, né, tanto no metrô quanto nas empresas do segmento, apontaram a cultura organizacional. Então a gente verifica, né, que a liderança ela está atenta a esse movimento de mudança de cultura. E também no metrô de São Paulo a gente teve a comunicação bastante citada, isso decorrente do tamanho da empresa, da quantidade de gerências, departamentos, da quantidade de pessoas, né, de empregados na empresa. Muito bom. E aí, assim, para complementar a pesquisa, nós deixamos que os líderes colocassem aí possíveis caminhos para que a gente consiga reduzir os impactos financeiros do Covid-19. E aí a gente fez uma nuvem de palavras com as palavras que mais apareceram nessa pesquisa, né? Então a gente tem várias palavras importantes, mas podemos dar destaque aqui para as 4 principais. Então se falou muito em processos, então em rever processos, em reduzir custos e a própria palavra empresa, né? Então percebam que tanto na pesquisa interna no metrô de São Paulo, quanto na pesquisa com as empresas do setor metroferroviário, tanto públicas quanto privadas, a gente percebe que essa preocupação em rever processos, em reduzir custos, ela é latente nessas empresas, principalmente após a questão dos impactos financeiros do Covid. Então, a gente percebe que o metrô de São Paulo, com essa ação do plano de negócios relativa à gestão por processos, tem total correlação com o que o mercado está pensando. Então a gente valida que realmente é algo aí importante para que a gente possa melhorar a eficiência e realmente rever conceitos. A gente vai falar rapidamente sobre os objetivos quando a gente redesenha os processos. A gente pode citar o aumento da produtividade e da eficiência, a própria redução de custos, garantir aderência à estratégia da empresa. A gente vai ver a seguir que os processos são bem aderentes aos objetivos estratégicos da empresa. Com o redesenho dos processos, a gente também consegue uma melhor análise de riscos, e também com esse movimento a gente cria uma base para uma melhoria contínua. Porque esse início e esse processo, né, de redesenhar e rever os processos e aplicar essa metodologia de gestão por processos, a gente cria essa cultura da melhoria contínua. Muito bom. E quando a gente fala em gestão por processos, a gente tem esse ciclo de vida aí, que é um PDCA, né? Então, planejamento, toda a parte de implementação, de monitoramento, controle e refinamento. O que é importante destacar, né? Na gestão por processos, a análise do processo ela é feita por uma série de gestores e líderes na companhia, e a gente pensa no processo ponto a ponto. Então, ao invés de os gestores pensarem nos processos ali em cada uma das suas caixinhas, com metas ali pontuais dentro de cada uma das gerências, a gente pensa muito mais em companhia, pensa muito mais corporativamente. Então, essa visão, essa discussão com as lideranças, a gente está fazendo uma revisão aí em 10 processos em 2020, agora a gente vai ampliar para mais 7 processos, chegando a 17 nesse ano, e a gente percebe que as discussões são muito ricas, né? E para que essas discussões ocorram de uma forma organizada, então a gente faz esse PDCA. Então,
dentro dessa revisão desse ciclo de vida, tem toda a parte de estratégia e planejamento, mapeamento da situação atual dos processos, a discussão, né, o redesenho com um plano de implantação. Na fase de implementação tem toda uma questão da gente colocar indicadores e aí fazer esse monitoramento e controle para que as ações que realmente têm efeito, elas sejam concretizadas, né, e documentadas, e as ações que a gente percebe que tem que fazer algum tipo de correção, tem aí uma retroalimentação. Então, o PDCA é muito importante no ciclo de vida da gestão por processo. Aqui a gente trouxe como exemplo a cadeia de valor do metrô. Eu não vou passar item a item, porque tem bastante detalhe e a gente discorreu melhor no artigo, mas basicamente a gente consegue verificar nessa cadeia de valor os processos finalísticos da empresa, os processos de suporte da empresa e os processos gerenciais. E todos esses processos chegam aos resultados almejados da empresa. E o resultado econômico-financeiro, a satisfação do cliente e o atendimento à legislação, padrões e políticas. Certo, Mariana. E assim, além da questão da cadeia de valor, que é muito importante, a gente tem o diagrama de oportunidade. Então, assim, para cada processo que é revisado, a gente, com esse diagrama, a gente faz uma análise ali nesses setores, né? Pessoas, tecnologia e processo. Visando o quê? Visando localizar aí disfunções, desconexões e eventuais desperdícios nos processos, né? Então, quando os gestores aí efetuam uma análise do processo com um olhar simplesmente para a sua gerência, muitas vezes você acaba não percebendo aí desconexões e desperdícios, né? Eventuais oportunidades que ocorrem quando você olha o processo transacional, né? De ponta a ponta. Então, esse diagrama de oportunidades é muito importante, essa discussão muito rica, e com esse diagrama, o plano de ação ele é desenvolvido, né, de acordo com os processos prioritários aí que possam trazer aí melhores resultados. Aqui a gente trouxe também 2 exemplos de planejamento para melhoria dos processos, assim como o Kojima falou agora há pouco do PDCA. A gente também se utiliza da metodologia 5W2H, do inglês, então que seriam o que, como, onde, quem e quando, e por que e quanto. E também a metodologia Lean, que é valor, fluxo contínuo, produção puxada para atingimento da perfeição. E isso, vejam que esse movimento circular de melhoria contínua, sempre. Exato. E além de toda essa fase de planejamento, no planejamento ainda a gente tem o quê? Tem o desenvolvimento, né, do diagrama de escopo e interface do processo, chamado DAPE. Então, nesse diagrama aqui, a gente consegue observar todas as entradas do processo, aqui é um exemplo, e as saídas, e também todas as regulamentações, então assim, todas as normas, todas as legislações que interferem no processo, bem como as áreas de suporte, né? Então, todo esse contexto, ele é muito importante para a gente avaliar as partes interessadas e também para a gente poder ouvir todas essas partes interessadas, visando aí uma melhoria do processo como um todo. Sim, boa. Já na etapa de monitoramento e controle, o que a gente tem implantado aqui é que para cada processo é gerado um relatório de uma página só, ou One Page Report. Então, a cada mês, o gestor recebe esse relatório e consegue visualizar facilmente o status do plano de ação, por exemplo, o acompanhamento dos resultados, ou seja, dos indicadores que foram elencados na etapa de planejamento, e também os próximos passos e pontos de atenção, caso comece a sair alguma coisa do planejado. Então, com essa metodologia, a gente consegue ter uma gestão à vista e que todo gestor consegue receber isso mensalmente e acompanhar efetivamente a evolução do processo. Como eu falei anteriormente, no início do ano, nós redesenhamos 10 processos e agora estamos partindo para mais 7 processos. E em relação a esses processos, 3 exemplos a gente está trazendo aqui para contextualizar um pouco com vocês, né? Então, o primeiro processo é esse de planejar e programar a manutenção.
Dentro desse processo, os gestores da manutenção, né, fizeram várias discussões junto com outras partes interessadas, e aí pode ser partes interessadas dentro da manutenção, como também partes interessadas que tenham interferência ali no processo. 3 pontos aqui foram importantes. Então, uma nova estrutura, né, um padrão de manual foi criado, visando melhorar as especificações técnicas. Também foi criada uma equipe com representantes da área de material rodante, justamente para quê? Para validar os insumos e os recursos previamente no processo, tá? Então, visando aí, buscando essa melhor eficiência. E uma série de indicadores também foram rediscutidos. Indicadores de custo, de qualidade, disponibilidade e utilização. Então, quando você analisa o processo de ponta a ponta, você vai ter aí indicadores que podem influenciar nesse processo de ponta a ponta, e é importante que a gente tenha essa nova visão justamente para avaliar se todas as alterações do processo, se elas estão surtindo efeito. Então, se tudo que foi discutido ali entre os gestores, se a gente realmente está conseguindo obter aí uma melhoria de performance nos processos. E assim como na manutenção, Kojima acabou de passar o processo, né, de planejar o material rodante, a gente tem um processo na gerência de operações, que é o processo de gerir equipes e desempenho da estação. Então, do lado esquerdo aqui da apresentação, a gente consegue verificar as intenções e o que era solicitado com esse mapeamento do processo, que foi a redução dos remanejamentos, a redução de custos, a revisão e redução dos procedimentos e o aumento da satisfação dos passageiros. E isso decorreu a criação dos indicadores, né, de custo, ou seja, a redução de custos, a redução de remanejamentos no mês, a redução de quantidade de reclamações, a redução de procedimentos para tornar o processo mais ágil e também melhorar a experiência de viagem dos passageiros. E o terceiro processo que a gente trouxe é o de valorar as contratações, tá? Então, nesse processo, uma série de reuniões foram realizadas aí com os gestores e com as partes interessadas, e foi acordado um novo ANS, né? Então um acordo de nível de serviço entre as partes e principalmente também um ANS reverso. Então, para que a área de custos consiga entregar nos prazos que foram estipulados no ANS, há uma série de contrapartidas, né, importantes que tem que ser feito com outras áreas, né? Então esse ANS reverso ele tem esse valor. Uma outra questão, para reduzir os riscos da companhia, a gente está compartilhando as bases de dados de valoração. Então, dentro da empresa, uma série de áreas, dependendo dos valores, pode efetuar essas pesquisas de mercado e essas valorações, e esse compartilhamento das bases de dados ele é de extrema importância. Realmente, um instrumento normativo ele vai ali colocar as condições do processo, né, vai estabelecer dentro desse instrumento novos indicadores, né, vai ter um checklist que vai buscar evitar que os processos eles tenham alguma pendência, então evitar o retrabalho, tudo isso daí faz com que a gente tenha um processo mais eficiente que reduza o custo. Entrando também na questão da redução de risco, a gente tem um acordo de confidencialidade e sigilo do orçamento, então a formalização desse acordo e buscando uma maior eficiência também, a automatização e a padronização dos processos dentro do SAP. Então, com todo esse contexto, uma série de indicadores foi definido dentro desse manual e aí de acordo com as partes interessadas, e as metas foram estipuladas e agora mensalmente é efetuado um monitoramento e controle e a gente vai calibrando aí se as ações que foram discutidas, se elas estão realmente tendo uma efetividade. Bom, Kojima, depois da gente ter passado rapidamente por esses 3 processos, e importante destacar, né, que os 10 processos que foram mapeados, mais esses 7 que estão em início de mapeamento, são processos recentes. A gente iniciou no início de 2020 todo esse movimento na empresa, mas a gente já consegue tirar algumas conclusões e perceber como que a liderança está lidando com essa crise, né, causada pelo coronavírus e que deixou a nossa empresa numa situação bastante delicada financeiramente. Então, a gente tem alguns insights de como a liderança consegue usufruir desse momento de crise, mas que ela consiga sair um pouco mais fortalecida.
Exato, Mariana. E assim, a gente, quando pega o benchmark que efetuamos tanto internamente quanto externamente, percebemos que realmente os líderes, né, os gestores, eles precisam ter um movimento de desaprender o que é feito para reaprender de uma forma nova. Então, quando a gente tem um processo, um contexto que é estável, que a gente pode olhar para dados anteriores e tomar decisão, é um cenário. Mas esse cenário que a gente está vivendo aí após a pandemia é um cenário muito incerto. Então, não adianta a gente olhar para trás e tentar fazer situações que foram proveitosas no passado, não significa que daqui para frente a gente pode olhar para trás e fazer da mesma forma. Então, esse contexto de desaprender e reaprender é muito importante e a gente percebe que há uma maturidade dos gestores nas lideranças e estamos nesse caminho. Então, a gestão por processos traz um pouco disso e a gente percebe que é uma discussão que não é só dentro da companhia, a gente percebe que também aí fora, no setor ferroviário, está acontecendo. Recentemente tivemos também uma reunião com uma empresa de outro setor, que é uma empresa grande, a Petrobras, e também lá eles têm uma área dedicada para isso. Então, essa questão de desaprender e reaprender talvez seja aí um dos caminhos e uma das soluções para que a gente tenha processos mais eficientes. Algo que foi bastante pontuado pela liderança, né, em relação ao home office. A gente, em março de 2020, a gente se viu dentro de casa, toda a parte administrativa do metrô foi para casa, a gente conseguiu aí manter a eficiência da empresa, manter tudo funcionando. A liderança precisou ter contato com essa nova maneira de liderar suas equipes, essa nova maneira de engajar as equipes a um tipo de comportamento diferente do que a gente tinha antes. E além desse desafio do home office, que a gente trouxe isso há uns meses atrás com a pesquisa, a gente verifica hoje que mais um desafio está presente, que é o retorno de maneira híbrida, onde parte da equipe vai estar presencial, parte da equipe vai estar em home office, e como que a liderança consegue manter a eficiência e o engajamento das suas equipes para a gente conseguir fazer o que é preciso ser feito. Com esses novos cenários, né, a gente ratifica, né, a importância da gestão por processo, da revisão dos processos. Então, é uma condição importantíssima para a empresa, já que quando você olha ali os processos de forma isolada, nem sempre os ganhos, né, as oportunidades, os riscos, a gente tem feito aí uma série de reuniões com vários líderes de várias áreas diferentes nesses processos que nós citamos, e as reuniões são muito ricas, né? Então, são contextos que são colocados ali no nível de discussão que não teríamos se a gente olhasse o processo de forma isolada. Então, essa visão transacional do processo, ponta a ponta, entre departamentos, ela é fundamental, porque é realmente uma oportunidade da gente conseguir ali enxergar pequenas condições que a gente possa ter de ganhos do processo, e ali cada ganho que a gente observa em cada uma das condições pode fazer com que a gente tenha ali um impacto muito maior para uma outra área, e isso pode fazer com que a gente consiga aí, no conjunto da obra, ter uma eficiência muito maior, e aí somando, né, essas pequenas ações em vários processos, a gente vai conseguir aí no futuro ter processos melhores, mais eficientes e realmente tentando esse equilíbrio entre custos e a receita que a gente tem, essa condição aí pós-pandemia de alta gravidade. Líderes inspiradores são capazes de manter a confiança em seus times, saber ouvir, liderar pelo exemplo com transparência e assertividade, colhendo sempre resultados excepcionais. Então, desde lá do começo da apresentação, que a gente trouxe essa liderança inspiradora, a liderança engajadora, num momento de crise como a gente vive, ela é essencial para que a gente consiga realmente sair melhor do que a gente entrou. Então, aproveitar esse momento que não está sendo fácil, ninguém está passando por ele ileso, mas que a liderança inspiradora consegue sim trazer resultados assustadores
se não fosse um momento de crise que a gente está vivendo. Perfeito, Mari. E assim, a gente olhando para o futuro, né, percebemos aí que nos últimos meses a gente tem uma luz no fim do túnel. Tem aqui alguns dados em relação ao consumo de eletricidade no Brasil. A gente percebe uma curva ascendente a partir do mês de março, né, o que representa aí que realmente a economia ela tem tido uma retomada, né, assim como o índice de mobilidade urbana, né. Então, também aqui a partir de abril a gente percebe que a curva tem uma ascendência tanto para o transporte particular de carro quanto para o transporte público. Recentemente, nesse mês, né, o metrô atingiu 2 milhões de passageiros diários. Desde o início da pandemia, né, nós não conseguimos ultrapassar essa barreira dos 2 milhões, ultrapassamos agora, então é perceptível que o setor tem tido uma retomada aí em relação à questão da economia. Frases, palavras que a liderança trouxe, algumas delas, muitas, elas estão condizentes já com esse movimento que a gente tem internamente no metrô do plano de negócios, mas também bem aderente ao que as respostas apareceram das empresas também, né, do segmento. E algo que foi bastante recorrente, a gente fez essa pesquisa em maio, junho de 2021, foi em relação à vacinação ampla. A liderança acredita que a vacinação ampla vai trazer essa luz no fim do túnel. E hoje, né, a gente está gravando aqui essa apresentação na segunda quinzena de agosto de 2021 e a gente já percebe aqui no estado de São Paulo realmente a realização de que a vacinação ampla é uma condição que vai trazer um aumento na demanda dos passageiros, a reabertura dos comércios e que isso tem um movimento para levar a uma condição, né, não anterior, que a gente ainda não sabe se a gente vai chegar a transportar 4 milhões de passageiros dia, mas a gente já conseguiu atingir essa marca de 2 milhões e a gente percebe essa retomada, como o Kojima colocou no slide anterior. Então, a vacinação ampla é algo que a liderança trouxe bastante forte e que, decorridos esses 2 meses entre a aplicação da pesquisa e hoje, né, no momento dessa apresentação, a gente já consegue vislumbrar. Muito bem, Mariane. E assim, a gente pode complementar, né, essa questão de que todos esses outros pontos, né, abordados pelos líderes são pontos importantes que a empresa ela tem buscado e tem realizado. Então, são ações que muitas das ações já estão em andamento, né? E que elas acabam colaborando, né? Enquanto a gente não tem uma retomada plena da economia, essas ações elas minimizam, né? Mitigam um pouco aí esse problema da questão da redução das nossas receitas, né? Então, a gente tem certeza que com a vacinação ampla essa retomada ocorrerá, e a certeza que a gente também tem é que todas essas ações, todo esse movimento que foi feito nos últimos 2 anos fará com que tanto os líderes, quanto os gestores, quanto a própria empresa, ela se saia fortalecida, porque se estamos, né, numa situação de crise gigantesca e a gente está conseguindo aí sobreviver, ter um equilíbrio aí mínimo dessa balança, com certeza com a retomada sairemos muito mais fortes, né? Então essa é a mensagem que fica. Agradecemos a todos e ficamos aí à disposição para eventuais dúvidas. Obrigado a todos. Exato. Muito obrigada a todos e a gente espera que vocês tenham aproveitado essa apresentação.